Bem-vindos, estás com a Iver FM, comigo André Silva e com a Filipa Custóias por aqui, porque vamos ao episódio desta semana de Uma Pitada de Nutrição. Bom dia, Filipa! Estás bem disposta? Olá, bom dia, André. Estou sim. Bom dia, também estou bem disposto. Então, conta-me lá qual é o assunto desta semana em Uma Pitada de Nutrição. Pera. Eu sei, eu fiz a pergunta, mas eu vou dizer. Numa época de alergias, não vamos falar de constipação, vamos falar de obstipação. Preparaste esta, mas e é digo verdade. digo outra. Depois de ficar em podcast, eu vou enviar para algumas pessoas que eu conheço. Olha, não fantástico. Vou dizer nomes, claro. mas vou mandar para algumas pessoas que eu conheço. Ok, fica combinado. Hoje vamos falar efetivamente de obstipação. Vamos responder à pergunta se sou obstipado ou estou obstipado e perceber porque é que muitas vezes nós estamos e não somos. Ok. A obstipação é definida como uma passagem difícil e pouco frequente de fezes através do nosso intestino. Pode sentir-se através do esforço físico que fazemos para evacuar, na dureza das nossas fezes ou então na evacuação completa, ou seja, irmos à casa de banho e sentirmos que não fizemos tudo aquilo que tínhamos a fazer. Sim. E é uma das doenças intestinais mais comuns nas sociedades ocidentais. E pode às vezes estar relacionado com algum distúrbio neurológico, gastrointestinal ou endócrino, e muitas vezes está também relacionado com a toma de alguns medicamentos, mas na maioria das vezes e na maioria das pessoas isto está muito relacionado com o nosso estilo de vida, ou seja, esta condição da obstipação está muito relacionada com o estilo de vida. Por isso, antes de dizermos que somos obstipados e assumirmos isso como uma característica nossa, é importante nós percebermos se estamos a fazer tudo aquilo que podemos para que o nosso intestino tenha saúde. Olha, repara agora nesta. Diz. Normalmente diz-me com quem andas, dir-te-á quem és. Neste caso diz-me o que comes, dir-te-á como é que vais à casa de banho. Exato. Porque a alimentação é o fator. Sem dúvida. É o fator. E então hoje vamos falar um bocadinho sobre isso e perceber aqui, e vou dar aqui 3 dicas fundamentais para tentarmos melhorar e no fim termos realmente uma melhor saúde intestinal e irmos com mais facilidade à casa de banho, porque isso acaba por ser algo que impacta na nossa vida. Quando nós estamos há alguns dias sem ir à casa de banho, estamos com mal-estar, é incómodo, não é confortável. Sim. Portanto, é algo que nós devemos tentar mudar e não assumirmos isso como uma característica e recorrermos a SOS quando é necessário. Sim. Não, existe efetivamente algumas coisas que nós podemos mudar e a primeira de todas é garantir um aporte de fibras adequado. Então, nós temos 2 tipos de fibras, as fibras solúveis e as fibras insolúveis, cada uma tem uma função e nós devemos garantir um bom aporte das duas. No entanto, é importante que elas também estejam em quantidades adequadas cada uma, porque pode estar, se estivermos a ingerir muito de uma, pode estar a atrapalhar aqui o nosso trânsito intestinal. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Exatamente. Então, as nossas fibras solúveis, elas dissolvem-se na água e ajudam a controlar algumas doenças, como é o caso, por exemplo, de diminuírem o nível de glicose no sangue após a refeição, baixarem o colesterol também sanguíneo. E um exemplo das fibras solúveis é, por exemplo, a aveia, as sementes de chia, a maçã, que quando nós cozemos, cozemos e entra água para dentro do alimento. Então é fácil nós percebermos porque é que elas são solúveis. E depois temos as fibras insolúveis, que não se dissolvem na água, que quando nós cozemos elas não aumentam o tamanho e não entra água dentro delas. É muito fácil nós compreendermos isso, por exemplo, com o alho francês, que as folhas verdes, mesmo que nós as cozamos, não vão entrar água. É um tipo de fibra insolúvel e elas aumentam a capacidade de retenção de água no material não digerido, ou seja, no fundo, nos alimentos que não foram digeridos. Isto vai fazer com que nós vamos aumentar o nosso... Se enchermos no estômago só de alho francês, lá está, vai-nos dificultar a digestão, porque
o alho francês está ali quase a fazer uma parede de passagem, não é? Mas o que acontece é que depois ela vai permitir que a mistura do bolo focal, digamos assim, vai fazer com que ele seja mais volumoso e vai aumentar a frequência das idas à casa de banho. E no fundo vai ajudar a regularizar este trânsito intestinal. E alguns dos alimentos ricos em fibras insolúveis são, por exemplo, os alimentos integrais como os cereais, o farelo de trigo, alguns legumes, como eu falei, por exemplo, do caso do alho francês. Depois, por exemplo, a casca dos alimentos também são principalmente fibras insolúveis, o arroz integral, as folhas verdes, algumas sementes, portanto, existem muitos alimentos onde nós podemos ir buscar este tipo de fibras. E depois, em segundo lugar, garantir uma boa ingestão de água. Então, a água é aquele calcanhar daqueles que muita gente tem. E é algo que eu também já tenho vindo a falar várias vezes. É muito importante nós percebermos que se estivermos desidratados, o nosso corpo vai absorver o máximo da água dos alimentos e vai fazer com que o material não digerido vá ficar muito seco. Então é difícil, obviamente, nós expulsarmos essas fezes do nosso intestino. Vai dificultar a movimentação do intestino e vai ser difícil nós expelirmos e vão ser fezes duras que nos vão magoar quando nós tivermos que evacuar. Portanto, é importante a hidratação e assegurarmos que estamos bem hidratados. O nosso corpo tem muitas funções que precisam de água e então há umas funções que são prioritárias. E o caso, por exemplo, no fundo da hidratação das fezes não é algo prioritário, então vai ser uma consequência desta desidratação. Portanto, muito importante tentarmos garantir pelo menos 1,5 litro de água. Isso era muito importante no caso dos homens. Claro que as necessidades hídricas são muito individuais. No entanto, tentarmos ali pelo menos 1,5 litro, 2 litros seria o ideal para garantirmos que pelo menos... Sim, com uma garrafa, comprem uma garrafa reutilizável de meio litro, tem que ser no mínimo 3 a 4 exatamente. Por dia, 2 de manhã e 2 durante o período da tarde, e fica feito. E tens uma garrafa pequena, consegues beber mais depressa e dá-te a ideia de que está a ser proveitoso. Eu também sou assim, prefiro objetivos mais pequenos. Portanto, percebam o que é que funciona com vocês e tentem efetivamente melhorar o vosso consumo de água. E por último, o movimento é muito importante. Mexerem-se. Exatamente. No fundo, o exercício físico é muito, muito importante para aumentar os movimentos peristálticos, ou seja, os movimentos do nosso intestino, que vão promover a saída das fezes. Então, se nós formos sedentários, se estivermos muito tempo sentados, o nosso intestino vai estar mais parado. É muito fácil nós compreendermos isso. Por exemplo, as pessoas que estão acamadas, muitas vezes são obstipadas, porque realmente o intestino não tem movimento, então é difícil expulsar as fezes. Portanto, é muito importante mexerem-se e praticarem algum tipo de exercício físico, alguma caminhada, alguma coisa que gostem, mas mexam-se. Sim, e deixo aqui só uma nota que para as pessoas façam reflexão, que é: às vezes quando abusam em certas refeições ou um estilo de comida ou a quantidade de comida, notam logo que o vosso organismo vai reagir de forma diferente. Sem dúvida. Ou seja, se saem da linha, notam logo que é diferente. Ou seja, claramente a influência de que aquilo que nós comemos influencia, a quantidade de água que nós bebemos ou não influencia. Por isso, olha, quem acha que é obstipado, hoje ficou a saber que está obstipado e que certamente existem aqui algumas alterações a nível do nosso estilo de vida que nós podemos fazer para melhorar esta situação. Claro que chama a atenção que, obviamente, se esta situação não se resolver assim, devem procurar um profissional de saúde que vos ajude, quer seja um nutricionista, quer seja um médico, para vos ajudar a resolver este problema, porque a obstipação não tem que ser parte do vosso dia-a-dia e há soluções para isto. É isso. E a Filipa Custóias fica por aqui em Uma Pitada de Nutrição na Hiper FM e volta, claro, na próxima quarta-feira. Um beijinho, Filipa. Até para a semana. Adeus, André. Até para a semana.